Agora que a gente já tem a nossa arara de corrente, o que que a gente vai se preocupar agora com a outra parede. Nós vamos utilizar nessa parede um outro tipo de arara. A gente vai trazer para vocês todas as possibilidades possíveis. A arara que a gente vai utilizar aqui agora é uma que a gente usa em todas as nossas lojas, que é a mão francesa. A mão francesa também vamos utilizar o cano de antena. Então, por que que a gente precisava fazer essa parede primeiro da corrente? Para a gente encontrar ali o centro dessa parede, para a gente aplicar a mão francesa. Então, a gente já vai medir ali, ó, com presteza, o centro da parede onde a gente vai aplicar a mão francesa, para ter ali uma coerência, né, até mesmo da distribuição e estética, como o Ricardo falou aqui. Então, mostra ali pra gente, amor, a gente vai apresentar aqui. Gente, nessa parede também a gente vai fazer só de um único nível, e aqui a gente vai ter prateleira em cima da mão francesa. A mão francesa nos dá essa liberdade para trabalhar com prateleira em cima dela, tá? Essa altura aqui vai ser similar à da corrente. Então, agora aqui a gente consegue ver a distância que ficou a arara da corrente. Então, daqui para frente a gente vai centralizar. Então, a gente vai tirar a diferença da estética, né? Esteticamente falando, para a gente encontrar aqui a melhor distribuição dessas araras. Então, vamos lá? Aí vai vir um cabide, né, amor? Medir o cabide, que a gente sempre mede. O cabide é padrão, não significa que a gente vai usar esse, tá? A gente gosta de usar esse cabide. Então, se aqui tem um tubo, eu vou distanciar um pouco mais a minha mão francesa. Aí, ótimo. Se aqui tem cabides correndo, né? Aqui tem cabides correndo, então eu não poderia vir com essa mão francesa aqui em cima da corrente. Por isso que a gente colocou primeiro a corrente para conseguir agora distribuir aí a nossa mão francesa. Daqui para essa altura pode ser a mesma que a gente tinha anteriormente. Aí, ótimo, isso. Deixa eu mostrar para vocês como que vou aproximar lá. Agora aqui a gente marca a primeira mão francesa. Aqui a gente vai usar a furação. Aqui a gente já marcou a furação da mão francesa. E vou explicar, eu e o Ricardo, a gente vai explicar para vocês por que a gente primeiro coloca uma e como que a gente usa o nível para poder colocar a outra, tá ok? Para a gente achar um nível aqui agora, gente, nós vamos utilizar a mão francesa e o próprio cano para nos dar aqui a altura, o nível certinho.
Pode colocar a mão francesa. Uma vez tem uma fixada. Uma fixada, a gente vai achar o nível da outra. Da outra. Então, eu vou colocar aqui o próprio cano e a gente vai usar o nível para ver o nível. É quando a água do nível tá no centro certinho. Aí o Ricardo vai regulando ali, ó, de acordo com a altura. Na verdade, eu devia estar lá ajudando ele. Vamos lá? Deixa eu te ajudar. Você quer que eu suba ou desça? Tá ok. Tá ok? Vai marcar. A gente tá furando a parede antes de vir com o tecido. Vocês vão entender o porquê, tá? A gente faz essa furação só para depois aplicar o tecido. A gente vai localizar essa furação no tato, ok? Ok? Então, bora lá furar. Bom, pessoal, chegou uma parte que eu amo, que é a hora de você escolher aí a sua... Qual vai ser a decoração que você vai fazer na sua parede? Você vai pôr tecido, você vai pôr um papel de parede, você vai pôr jornal, você pode pôr papel craft, você pode pôr recortes de revista. Só muito cuidado para poluição visual, ok? A gente já usa há algum tempo, porque o investimento ele compensa muito. Outra porque a possibilidade traz um glamour para o espaço, uma certa sofisticação, e a possibilidade de você fazer manutenção é muito grande. Então a gente gosta de investir no tecido de jacara damascado. Só que, né, nesse momento, no momento da escolha, né, você já precisa ter definido quais são as cores que você vai utilizar aí no seu ambiente. Você tem que levar em consideração que tipo de iluminação você tem, levar em consideração principalmente o branding, né, o branding da marca, a identidade visual. Não é o branding, uma das partes do branding que é a identidade visual, que são as cores que você escolheu para trabalhar com elas. Como eu disse para vocês anteriormente, a nossa cartela de cores é o branco e o preto. O branco e o preto, ele nos possibilita trabalhar com várias cores, dentre elas as que estão na cartela de cinza. Esse aqui é um tom de cinza que foi o que eu escolhi pra gente aplicar aqui no nosso ambiente. Vocês conseguem perceber que é um tom de cinza? Só que não vai ser o medalhão que eu vou usar. Eu vou usar outra estamparia, mas vai ser essa cor aqui, esse tom de cinza. Olha aqui ele do lado do preto, para você compreender que tá na mesma cartela de cores, né? Então, digamos que a sua cor seja num tom de azul. Tem um Tiffany aqui que é bem bacana. Esse aqui, ó. Tá vendo? Esse catálogo aqui, gente, eu ganhei porque como eu compro com grande frequência o jacara damascado, eu ganhei, eles me mandaram esse catálogo. Eu vou deixar aqui o link de onde eu compro esse material. Tem esse outro tom de cinza também, mas eu preferi aquele outro, tá? Geralmente os dois lados são... Você pode usar qualquer um dos dois lados, não tem avesso, tá? Você que escolhe na hora que chegar aí em suas mãos. Esse material eu compro sempre no Mercado Livre. Eu vou dar uma analisada no Shopee, tá? Pra ver como que tá hoje a entrega do Shopee, o preço. O Shopee às vezes tem um preço melhor.
nós não somos comissionados, tá, gente? Com relação a essa indicação, a gente indica pelo melhor preço mesmo, tá? E caso fôssemos comissionados também, não teria nenhum problema, né? Esse pessoal aqui nunca nem ouviu falar da gente. Só entregam com grande frequência aqui pra gente, porque a gente, vez ou outra, a gente faz reforma. Quando eu não compro no Mercado Livre, eu compro numa casa em Belo Horizonte chamada Decor, só que é mais caro, tá? Por exemplo, a diferença de preço no metro pode chegar a mais de R$5 por metro, tá? Então é bem significativo dependendo da área que você vai cobrir. Qual que é a vantagem do jacquard damascado desse tecido aqui? A vantagem dele é que ele é 2 larguras. O que é um tecido 2 larguras? Um tecido 2 larguras é um tecido que tem 2,80. A maioria dos pés direitos tem 2 e... Não, pé direito, normal, de casa. 2,70. 2,70. No máximo 2,80. Aí a gente sempre utiliza, a gente não perde, a gente não tem perda no material, porque a gente não só fala que é sustentável da boca para fora, né, gente? A gente precisa realmente praticar sustentabilidade. Tanto que o medalhão, quando eu aplico, todos os meus medalhões, eles são deitados, eles não são em pé. O certo de aplicar é em pé. Só que aí, dependendo da parede, vai ter recorte. Com recorte é chato? É chato sim você conseguir alinhar ali certinho, ainda mais se a parede estiver desnível. Se tiver desnível, meu bem, aí você vai ter dor de cabeça sim para aplicar esse tecido. Então, a gente utiliza sempre ele deitado, a largura na parede. Quando o pé direito é mais alto, aí não. Aí a gente realmente usa ele em pé. Mas na maioria das vezes a gente usa ele deitado porque aqui na nossa região o pé direito comum é 2,70. Em outras regiões muito quentes, eu sei que as casas, a maioria dos imóveis, em Goiás, por exemplo, eu costumo perceber que os imóveis, o pé direito é bem mais alto. Tudo relacionado também com a temperatura, né? Aqui o padrão nosso é 2,70. No máximo os 2,80, então não tem sobra, porque às vezes a gente tem lá em cima ou a sanca, né? Ou embaixo o rodapé. Então, se faltar um pedacinho embaixo ou em cima, geralmente a gente coloca a sanca ou o rodapé. Essa etapa é aquela que você já tem que ter definido aí em mente qual vai ser as cores que você vai utilizar. Eu adoro esse aqui, ó. Essa costela de Adão. Tem são várias possibilidades, não precisa necessariamente ser só o medalhão, tá? Tem floral. Eu vou mostrar pra vocês. Eu ainda vou escolher aqui porque a gente trouxe. Tem o falsa parede de cerâmica. Eu tenho o listrado, que ainda vou decidir ali. Mas pra gente decidir, antes a gente tem uma etapa que tá tudo pintadinho, já aplicamos tinta, já fizemos a instalação elétrica. Agora a gente vai deixar esse piso impecável, lavar mesmo, jogar água, por quê? Porque agora a gente vai trazer tecido. Então o tecido, ele vai cair no chão, a gente vai trabalhar com ele no chão. Então, para que ele não suje, a gente vai jogar água, vai lavar tudo aqui, tá? Lavar mesmo. Água, sabão, água e sabão, água e sabão. Limpar as paredes onde vai receber o tecido, para não ter pó. Bora, mãos na massa. Nessa etapa, a gente lavou com bastante água e sabão. A gente precisava compreender como ficou o piso depois de termos... Ele já estava realmente bem comprometido. E depois da pintura, é óbvio que ficaria resquícios, ainda mais se utilizando tinta preta, corante preto. Então, bastante água e sabão, secamos muito bem a superfície, porque de agora adiante nós vamos usar cola. Lembrando, pessoal, que a gente já fez a furação da mão francesa. Tá bem aqui, ó, esse ponto branco aqui, ó. A furação tá ali. É importante você deixar essa marcação já, mede do chão até, mede a largura da parede e do chão até o ponto, pra na hora que, assim, eu vou no tato,
Mas caso você tenha dificuldade, você já mede. 1,43,40. Então, ali a gente já tem a medida de onde ela tá. Então, de um lado e mede do outro também. Você vai ter que medir dos dois lados para você localizar com maior facilidade. Você vai ver que agora o tecido, ele vai cobrir toda a parede. Então, você não vai ver nada. Vai tampar tudo, inclusive a cerâmica. Por isso que a gente lavou a cerâmica e secamos a cerâmica, porque essa fita ela só adere bem em superfície seca. Superfície molhada ou empoeirada, ela não vai aderir, tá? Ela não cola. Então, precisa estar extremamente limpo e extremamente seco para a gente conseguir aplicar a fita. Então, a gente vai começar agora.